left no time to regret. We're his same old safe bed. Boa noite. O mundo da música perdeu hoje uma das maiores revelações dos últimos anos. Foi encontrada morta dentro de casa a cantora britânica Amy Winehouse. Antes de se tornar uma das vozes mais marcantes da música, Amy era apenas uma garota do norte de Londres apaixonada por jazz, Frank Sinatra e composições sinceras. Ela nasceu em 14 de setembro de 1983, em uma família judia, e cresceu ouvindo música dentro de casa. O pai, Mitch Winehouse, trabalhava como motorista de táxi e gostava de cantar como hobby. A mãe, Janice, era farmacêutica e tinha uma personalidade muito mais calma e permissiva. Mas apesar da música estar presente na infância dela, havia outra coisa também: a ausência. Amy sempre contou que o pai passava muito tempo fora trabalhando, e mesmo quando ainda era criança, ela sentia essa distância emocional crescendo dentro de casa. Quando os pais se separaram, tudo pareceu mudar ainda mais. Segundo pessoas próximas, Amy deixou de ser aquela menina tranquila e começou a se tornar mais rebelde, impulsiva e desafiadora, como se alguma coisa tivesse quebrado ali. Ainda muito nova, ela começou aulas de balé, entrou em escolas de arte e criou sua primeira banda aos 10 anos de idade. Só que Amy nunca parecia encaixar completamente em lugar nenhum. Ela foi expulsa da escola por indisciplina, começou a escrever músicas ainda adolescente e passava horas cantando em pequenos clubes de jazz de Londres. Enquanto o resto da indústria tentava criar artistas perfeitos e fabricados, Amy queria fazer exatamente o contrário. Ela queria músicas reais, imperfeitas, dolorosas e humanas. E foi justamente isso que chamou a atenção de uma gravadora em 2002. Com apenas 19 anos, ela assinou contrato com a Island Records. O dinheiro do contrato permitiu que ela alugasse o primeiro apartamento e finalmente tivesse a liberdade que sempre quis. Amy dizia que queria passar o dia inteiro compondo, e foi exatamente isso que ela fez. Ela começou a escrever músicas inspiradas nas próprias experiências, relacionamentos, inseguranças e dores pessoais. Só que desde o começo, ela também demonstrava medo da fama. Amy dizia que amava cantar, mas não acreditava que conseguiria lidar com o peso de se tornar famosa. Ela tinha medo de enlouquecer. E em 2003, o primeiro álbum chegou, Frank. O disco foi extremamente elogiado pela crítica e rapidamente chamou atenção pelo estilo completamente diferente do que tocava nas rádios da época. A voz rouca, as letras vulneráveis e o sarcasmo nas entrevistas fizeram Amy parecer autêntica demais para a indústria pop daquele momento. There is no greater love than what I feel for you. No sweeter song, no heart so true. Só que enquanto a carreira crescia, a vida pessoal começava a desmoronar. Em 2005, Amy entrou em um bloqueio criativo enquanto tentava produzir o segundo álbum. Ela saía constantemente para bares, festas e passava noites inteiras bebendo, até que conheceu um homem que mudaria completamente a trajetória da vida dela, Blake Fielder Civil. O relacionamento entre os dois foi intenso desde o início, caótico, obcecado e destrutivo. Os dois compartilhavam traumas parecidos, problemas familiares e uma personalidade extremamente autodestrutiva. Amy se apaixonou profundamente, mas pouco tempo depois, Blake voltou para a ex-namorada e aquilo destruiu emocionalmente a cantora. Amigos próximos diziam que ela ficou completamente obcecada pelo fim do relacionamento. Ela bebia sem controle, parou de se alimentar direito e começou a entrar em um estado psicológico cada vez mais perigoso.
Foi nessa época que pessoas próximas tentaram convencer Amy a procurar ajuda. Mas, segundo relatos, o próprio pai afirmou que ela não precisava de reabilitação. Laughs at me. And I say, Blake, I never thought I'd see you again. I thought I would die with the man. Never loved the white man. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to run away. Run around just so I don't have to think about. Like, I'm doing a video, do you want to come and see me? I was like, yeah, of course, I'll come and see you. Like, listening to things, I'm hearing lines like Jamaica and Spain, and I'm like, well, I went to Jamaica and you went to... Is this about... I said, is this about me? And she went, it's all about you. She said, the whole album's about you. Meet you downstairs in the bar and you'll snuff me out like I was Tanqueray. You're my fella, my guy. Stand man down like a move. I cheated myself. I told you I was trouble. You know that I'm now good. Pouco tempo depois, Amy voltou ao estúdio para gravar o álbum que mudaria sua vida para sempre, Back to Black. Só que aquelas músicas não eram apenas músicas, eram praticamente páginas do diário dela. Cada letra carregava sofrimento real, humilhação, dependência emocional e solidão. E talvez seja justamente por isso que o álbum tenha explodido no mundo inteiro. Porque as pessoas não estavam ouvindo apenas uma cantora. Estavam ouvindo alguém sangrando emocionalmente em forma de música. O sucesso foi gigantesco. Amy se transformou em uma estrela internacional e foi exatamente aí que tudo começou a piorar. Os paparazzi passaram a perseguir Amy diariamente. Ela já não conseguia sair de casa em paz. Qualquer recaída virava manchete. Qualquer lágrima virava entretenimento. E enquanto isso, o relacionamento com Blake ficava cada vez mais destrutivo. Foi ao lado dele que Amy começou a usar drogas mais pesadas como crack e heroína. A mudança física dela passou a assustar o público. Ela parecia extremamente magra, desorientada, muitas vezes coberta de sangue, machucados e maquiagem borrada. As fotos pareciam pedidos silenciosos de ajuda, mas ninguém interrompia aquilo. Porque enquanto Amy desmoronava, ela continuava lucrando milhões. Mesmo depois de overdoses, internações e crises públicas, sua agenda de shows continuava acontecendo normalmente. E talvez a parte mais perturbadora dessa história seja justamente essa. Todo mundo conseguia perceber que ela estava piorando. Os fãs percebiam, os jornalistas percebiam, a internet inteira percebia. Mas ainda assim, colocavam Amy em palcos diante de milhares de pessoas como se nada estivesse acontecendo. Em muitos shows, ela mal conseguia cantar. Esquecia letras, subia bêbada no palco e chorava diante do público. E mesmo assim, os eventos continuavam. Enquanto isso, programas de TV, comediantes e tabloides transformavam a doença dela em piada. Bulimia, vício e colapsos emocionais viraram entretenimento. Amy Winehouse deixou de ser tratada como um ser humano. Ela virou conteúdo. Em 2008, mesmo completamente fragilizada, Amy venceu 5 Grammys. O mundo inteiro celebrava o talento dela. Mas nos bastidores, ela continuava se destruindo lentamente. Em alguns momentos, ela realmente tentava melhorar. Tentava parar de usar drogas, tentava se afastar do álcool e tentava reconstruir a própria vida. Só que parecia impossível fugir da pressão ao redor dela. Yeah, okay, salmon. Salmon. Salmon? Okay. Oh, I don't have any. There's a shop right there, so let me out. How about that, yeah? Ela queria descansar. A indústria queria shows. Ela queria paz. Os paparazzi queriam fotos. Ela queria desaparecer. O mundo queria mais Amy Winehouse. Em 2009, ela viajou para Santa Lúcia, no Caribe, tentando fugir de toda aquela pressão. E pela primeira vez em muito tempo, parecia um pouco melhor, mais calma e mais leve. Só que nem ali ela conseguiu escapar completamente. Câmeras continuavam seguindo seus passos. Documentários estavam sendo gravados sem que ela realmente quisesse aquilo. Até sua intimidade parecia ter deixado de pertencer a ela. Nos anos seguintes, Amy tentou reconstruir a própria vida aos poucos.
Teve novos relacionamentos, tentou ficar sóbria e tentou voltar a compor. Mas o corpo dela já estava extremamente fragilizado pelos anos de abuso de álcool e drogas. Mesmo assim, novos shows continuavam sendo marcados. E Amy não queria mais cantar aquelas músicas, porque cada apresentação obrigava ela a reviver um período extremamente doloroso da própria vida. Mas ainda assim, ela era colocada no palco. Até chegar o dia que muitos fãs consideram um dos momentos mais tristes da carreira dela. Em 18 de junho de 2011, seu último show na Sérvia. Amy subiu ao palco claramente fora de si. Não conseguia ficar em pé direito, esquecia as letras e parecia completamente perdida. O público gritava, vaiava e, em determinado momento, ela simplesmente abandona o palco chorando. Até hoje, muita gente se pergunta como permitiram que aquilo acontecesse, porque não parecia mais uma apresentação. Parecia alguém colapsando ao vivo diante do mundo inteiro. Depois daquele desastre, os shows foram cancelados e Amy voltou para casa. Segundo pessoas próximas, nos últimos dias ela parecia estar tentando melhorar novamente. Fazia exercícios, yoga, passava mais tempo com amigos e familiares e tentava ficar longe das drogas. E por um breve momento, parecia existir esperança. Mas então chegou a madrugada de 23 de julho de 2011. Boa noite. Boa noite. O mundo da música perdeu hoje uma das maiores revelações dos últimos anos. Foi encontrada morta dentro de casa a cantora britânica Amy Winehouse. Vamos então direto a Londres falar com o correspondente Marcos Lozecan. Boa noite, Lozecan. As circunstâncias da morte já foram esclarecidas? Boa noite, Renata. Não, ainda não se sabe por que ela morreu. Amy estava sozinha em casa, em Londres. Na manhã seguinte, seu segurança encontrou a cantora sem respirar. Havia garrafas vazias de vodka espalhadas pelo quarto. Dias depois, os exames revelaram que a quantidade de álcool no corpo dela era fatal. Amy Winehouse morreu aos 27 anos, entrando para o chamado Clube dos 27, ao lado de outros artistas que também morreram extremamente jovens. E talvez o mais triste em toda essa história seja perceber que Amy não queria morrer. Segundo os relatos médicos e pessoas próximas, aquilo não foi suicídio. Ela estava tentando melhorar, tentando voltar a viver e tentando criar novas músicas. Mas depois de anos destruindo o próprio corpo, bastou uma recaída para tudo acabar. E quando você olha para toda essa história, fica impossível não se perguntar: quantas pessoas realmente tentaram salvar Amy Winehouse? E quantas apenas lucravam enquanto ela caía? Porque no fim, a sensação que fica é que o mundo inteiro assistiu aquela garota desmoronar lentamente e ninguém realmente puxou ela para fora do abismo.